Começa agora o podcast da Macrobaby, aqui pelos estúdios da H2M. E você é o nossa convidada mais do que especial para falar de um assunto que é importante para todas as mulheres. Mães e não mães, mulheres que pensam em se tornar mães, gestantes e até mulheres que estão no pós-parto, né? Se você entra nessa categoria, então continue com a gente, porque vamos falar sobre como você pode ter o seu corpo de volta após a gestação, mas sem sofrer, né? Gente, é possível? É possível. Bom, você que está nos acompanhando, diz pra gente, joga um joinha aí pra ver se o áudio tá tudo bem, se tá tudo certo na parte técnica. Conta pra gente de onde você está assistindo, Brasil, Estados Unidos, se é Brasil, qual cidade que é? A gente quer dar um oi pra você que está com a gente. No dia de hoje, estamos recebendo aqui nos estúdios, aqui na Macrobaby. Quem vai me ajudar nessa conversa é a Aline. Saúde, seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, agradeço demais o convite, estou muito feliz de estar aqui. E a Aline, gente, ela não está aqui só para me acompanhar, mas para trazer um plus, né? Porque ela é psicóloga, esteticista. Então, e a gente sabe, né, Aline, que não é só falar assim, vou me alimentar saudável. Começa muito aqui na cabeça, né? Com certeza, é todo um processo interno, né? De construção desse corpo, né? Desse ideal desse corpo. Então, realmente, toda essa parte de desenvolvimento, né? Essa parte emocional, ela vai estruturar e conduzir a forma de se alimentar, né? De como essa mamãe vai conduzir a gestação e o pós-parto, né? Então, é muito importante toda essa consciência, né, dessa construção desse corpo e como ela consegue lidar melhor com as emoções, elas estarão oscilando o tempo inteiro, Exatamente. Né? A gente vai falar bastante sobre isso ainda, então acho que vai ser uma troca muito gostosa aqui hoje. Também aqui com a gente, a educadora física, health coach e também especialista em atividades físicas para gestantes e mulheres no pós-parto. Sil Mariano, seja bem-vinda! Muito obrigada, que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder bater esse papo com vocês sobre esse assunto que é tão relevante, né? Como você falou, para todas as mulheres, né? Porque a grande preocupação, né, Sil, quando a mulher ela engravida e agora o meu corpo? Será que eu vou conseguir voltar ao normal? Será que eu vou ter o meu corpo de volta? Como que eu faço para não engordar muito? Né? Os desejos de gravidez. Nossa, mas são tantas coisas na cabeça, né? Muitas coisas. Inclusive, essa é uma pergunta que eu recebo muito, assim. Como eu faço para recuperar o meu corpo no pós-parto? Ou será que é possível? Inclusive, é possível, Sil? É totalmente possível. Gente, continua aí, é possível. É possível, que sim. Maravilha. Inclusive, essa pergunta eu achei sensacional. Eu acho sensacional porque foi uma pergunta que eu me fiz. E foi a pergunta que me guiou. Porque você é mãe, né, Sil? Eu sou mãe. Foi a pergunta que me guiou a fazer o que eu faço hoje. Porque na época, apesar da minha formação, apesar da minha atuação profissional, eu também fiquei com essa dúvida. Olha que interessante, né? Porque quando a gente está passando por esse processo, a gente também fica se questionando. Ou porque as pessoas perguntam, ou porque, enfim, você fica com aquela insegurança, né? Será que vai voltar mesmo? E eu ouvia muitas pessoas me falarem, seu corpo não vai voltar mais, não. O que mais a gente ouve, não Sil. Agora, né? Depois tudo muda, né? Depois tudo, exatamente. Então, eu falei, poxa, eu sei que é possível, então vamos testar? Então, eu testei em mim mesma para realmente provar para mim, né? E também para poder ajudar outras pessoas. Então, é verdade, é uma preocupação, mas é possível. Muito bom. E assim, gente, não é só uma questão de um corpo ideal. A gente não está falando aqui sobre padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Nada disso. A gente está falando o quê? De uma gestação saudável, de um pós-parto que você não tenha inseguranças que seu corpo pode voltar a ser como antes. E às vezes até mais saudável, né? Que tem mulheres que depois que se tornam mães, elas se cuidam até melhor, né? Sim, é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque essa ansiedade de não voltar ao corpo normal faz com que, às vezes, a mamãe não aproveite a gestação. É verdade. Né? Que ela fica tão ansiosa. E às vezes a ansiedade faz a gente comer mais, né, Aline? Mais, com certeza. A gente desconta na comida. Com certeza. Né? Algumas mulheres até às vezes evitam engravidar por conta disso, né? Por incrível que pareça. Exato. Eu tenho algumas amigas que agora mudaram de ideia, mas que demoraram um pouco para tomar a decisão de serem mães. E uma das preocupações era justamente essa, né? Exato. Como é que fica o meu corpo depois da gestação? Não sei. Então, é algo que realmente pega ali no fundo, ali, né, daquela mulher. Com certeza.
Bom, e assim, quando a gente olha para os dados, né, que existem aí no mundo, eles são bem preocupantes, porque a gente não está falando só, né, da mulher voltar ao seu corpo normal, mas a gente está falando de um quadro que é bem preocupante na nossa sociedade. Para vocês terem uma ideia, a gente trouxe aqui até algumas pesquisas, tá? Olha, durante 8 anos, pesquisadores da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, aqui, estudaram mais de 26 mil mulheres. E o resultado, sabe qual foi, gente? Que justamente depois do parto, as mulheres têm frequentado muitos serviços de emergência dos hospitais e as principais causas são hipertensão e diabetes. 2 patologias ligadas totalmente, né? A obesidade. A obesidade. O excesso de peso. A alimentação, a falta de exercícios físicos e tudo isso, Tem né? uma outra questão aqui que eu me Sim, lembrei Aline. agora, que é o seguinte, tem muito também aquela fala, né, que eu tô grávida, então eu como por 2, Ai. né? Aham. Então isso era muito comum, assim. Hoje em dia a gente desmitificou um pouco isso, né? Sim. Porque você tem um ser ali que precisa dessa alimentação, mas você não precisa comer dobrado. Você tem De que forma melhorar a alguma. qualidade, né, desses alimentos. Então, essa coisa de posso comer por 2, ela altera totalmente, né? E realmente a gestante, ela ganha muito peso, o que dificulta esse retorno. Excessivamente, né? Exato. É verdade. E você tá certíssima, porque assim, na verdade, até o 3º mês, essa gestante, ela não precisa aumentar o consumo calórico. Olha só, né? Interessante. Às vezes, Nem 1 quilo, Sil. não, ela não precisa aumentar o consumo calórico, ele começa a aumentar em mais ou menos 350 a 400 calorias por dia a partir do 3º mês. Olha só. Então, é por isso que é tão importante a pessoa saber qual que é a minha necessidade calórica diária. Se ela realmente estiver preocupada em manter uma gestação saudável, se manter saudável e depois recuperar esse corpo no pós-parto, sem sofrer, né? Como a gente está falando aqui. Mas existe essa questão do mental. Agora eu preciso comer por 2. Isso não é verdade. Até mesmo porque... É um mito. É um mito, sim. mito. Até mesmo porque pensa no bebezinho que tá ali, né? Crescendo. Aquele bebezinho não é um ser adulto, não é um adulto que precisa das mesmas necessidades calóricas que você. Exato. Então, existe sim esse ajuste na dieta, mas ele é pequeno e ele vai acontecendo aos poucos ao longo da gestação, Exato. né? Eu acho que o ajuste é no valor nutricional dos Exatamente. alimentos, né? Fazer alterações. Então, em vez de... Eu lembro da minha gestação, né? Então, assim, o corpo da gente, ele fala muito, né? Se a gente obedecer um pouco mais o que ele fala, ele é muito inteligente, né? Ele trabalha a nosso favor. Então, assim, esquecer um pouco o que cada um dá de opinião e ouvir um pouco mais seu corpo. Então, o que meu corpo pedia? Feijão, arroz, carne. Na época eu comia carne O meu ainda. pedia abobrinha. Olha isso. Olha só. Nossa, mas foi a interessante. gestação inteira comendo abobrinha, como eu nunca comi na vida. Vocês sabem que na minha gestação, eu perdi quase 4 quilos no início. Eu perdi muito peso. Por Devido conta a dos enjoos? enjoos, que no meu caso foram bem intensos, né? Então eu perdi bastante peso. Já sabia que eu ia recuperar, né? Depois, mas eu não conseguia comer muitas coisas. E isso para mim foi um grande desafio, porque eu queria comer saudável, por exemplo, mas alguns alimentos não funcionavam. Então, durante E o que você fez, mês, Sil? Então, Porque esse é o caso de muitas mulheres. Sim, é o caso de muitas mulheres, é verdade. O que eu fiz? Ouvir um pouco o meu corpo. Isso. Então, isso que a Aline falou faz muito sentido. Agora, sim, é óbvio que eu não fiquei muito feliz com aquilo que funcionava inicialmente. O que funcionou pra mim? Aquelas bolachinhas de água e sal. Ai, pra mim também. É incrível, parece mágica, né? Então, pra questão dos enjoos. O que mais? Eu utilizei bastante o chá de gengibre e isso é uma dica boa, só que muita atenção aí se as gestantes estiverem nos acompanhando agora, porque os chás, você precisa ter muito cuidado no consumo de chás durante a gestação. A maioria deles não é recomendado nessa fase. Então, alguns têm até efeito abortivo. Exato. Tem que Canela, tomar por muito exemplo, cuidado. né? Exatamente. O chá de gengibre é um chá seguro. Então, esse você pode consumir, ele é ótimo para enjoo, né? Então, me ajudou bastante essa estratégia. Mas, durante um tempo, o que parava era a bolachinha, pão
por incrível que pareça. Então, eu não fiquei muito feliz com isso. Mas, assim que os enjoos foram diminuindo, o que eu fui fazendo? Eu fui ajustando. Então... E tá tudo bem, né, E Sil? tá tudo bem. Tá tudo tá Não tudo precisa bem. se cobrar, é uma fase. Exatamente, E o que a gente tem que ter sempre, eu acho que é essa preocupação em se manter saudável, obviamente, né? Também não dá pra usar isso como desculpa. Agora só fica pão aqui, vou comer pão o dia inteiro, né? Exato. Isso também não vai ser legal. Então, é entender a fase que você está vivendo e tentar fazer o melhor que você pode, né? Dentro daquela situação. Isso. E pensar também, lembrar que é temporário. Exato, é uma fase. Né? Então, às vezes, assim, nossa, que sacrifício. Tem gente que, nossa, eu amo Coca-Cola, eu não consigo ficar sem. Você vai ficar por 9 meses. É pro teu bem, pro do Café. bebê. Café, evitar a cafeína em excesso, Bebida né? Bebida alcoólica, alcoólica. Enfim, frituras. É pro bem-estar, porque é somente o nutricional, o valor nutricional que vai interferir no desenvolvimento saudável desse bebê, dessa mãe nesse ganho de peso, né? Que não vai ser excessivo. Exatamente. Então, Sim. sempre ter em mente, é temporário. Né? Exatamente. Acho que isso ajuda muito a gente conseguir equilibrar os alimentos, a frequência, a atividade física, né? E fica um pouco mais fácil, porque eu acho que toda mãe se preocupa com a saúde do seu bebê, né? Eu acho que a grande preocupação, inclusive, das mães nessa fase é: eu quero que meu bebê esteja saudável. Então, é claro que esse esforço a mais que ela faz não pesa tanto, porque Exato. é algo que ela entende que esse pequeno sacrifício, talvez, vale muito a pena. Então, é mais fácil de você manter, né? Manter essa nova postura. Então, isso é muito, muito legal, muito importante. Mas muitas mulheres, elas... não que elas comam por 2, mas elas têm muita fome, Tem. né? Muita fome. Então, assim, até isso precisa... Quando você tem esse sintoma, né, de muita fome, o que o seu médico, ele indica, o que o nutricionista, ele indica, para que você consiga não só comer por comer, para matar essa necessidade, mas sim para gerar o valor nutricional que o seu corpo precisa, que o corpo, né, o corpinho do bebê precisa também. E se eu sei que você tem 5 passos. Lá vem. Conta Olha pra só. gente os 5 passos para uma gestação mais saudável, para que o pós-parto não seja tão difícil eu perder aqueles quilos a mais. Olha, o primeiro passo é ajustar os seus hábitos, né? Mas isso a gente pode aplicar à nossa vida, né? Não só à gestação. Mas o primeiro passo é verificar se você está tomando a quantidade ideal de água por dia, né? A gente sabe que a água é fundamental para manter as funções do nosso corpo. E o líquido amniótico é todo formado por água. Exato. Então, se essa mãe não toma a quantidade ideal de água, isso pode até diminuir. E pode ser um risco para o bebê, né? Praticar atividade física também é muito importante. Quando essa mãe está liberada para isso. Exato. Existem algumas gestações em que a mãe não está liberada para fazer nenhuma atividade física, porque pode ser uma gestação de risco. Mas se ela está, então procure fazer uma atividade física. Depois a gente pode se aprofundar em quais e tudo mais, se vocês quiserem. Mas Com certeza. cuidar da nutrição, como a gente está falando aqui. Sim. Então, assim, é muito importante que você escolha alimentos saudáveis. Todo mundo sabe disso, né? Mas evitar embutidos, industrializados, frituras, café em excesso, bebidas alcoólicas. E por quê, né? Eu acho que bebidas alcoólicas, quero fazer aqui um adendo, Sim. porque o álcool, ele vai direto para sua circulação e vai direto ali para o bebê. E é uma substância que esse bebê não consegue metabolizar. Por isso é que é tão complicado o consumo de álcool durante a gestação. Então, a gente realmente tem que tomar muito cuidado com Porque isso. pode prejudicar. O desenvolvimento desse bebê. Sim, Sim. é uma substância que aquele corpinho não está preparado para lidar com aquela substância, né? Sim. Além disso, evitar também ao máximo o consumo exagerado de açúcar. Açúcar mesmo. Por quê? Até mesmo no final da gestação, a gente sabe que o consumo excessivo do açúcar, ele pode prejudicar essa mamãe. É claro, tem a questão da diabetes gestacional, né? E isso pode ser um fator de risco, se ela ela já Sim. tem essa predisposição, ainda está consumindo muito açúcar, muito doce durante essa fase. Mas também
em alguns casos, até ele pode até acelerar um pouquinho aí enfim, a chegada do bebê, que é uma coisa que a gente às vezes não quer, né? Claro. Então, pode acelerar um pouquinho. Então, assim, é importante que tomem esses cuidados, a gente tome esse cuidado durante a gestação. Como a Aline falou, é uma fase, né? E isso pode ajudar. Agora, além dessa questão de se alimentar de forma saudável, uma coisa que também é muito importante, aí que eu coloco como o quarto passo, é o controle do aumento do peso. Então, assim, vamos colocar aqui de uma maneira bem mais clara. Porque é óbvio que essa gestante precisa aumentar o peso. Não tem como, gente. Se você está gestando um bebê, o seu peso vai precisar aumentar. Por quê? Claro. O bebê está crescendo ali dentro. Enfim, muitas coisas estão acontecendo ali. Mas o excesso de peso, isso sim pode ser algo prejudicial, até mesmo para a própria gestação. Excesso de peso, né? De acordo com os estudos, é um fator de risco para parto prematuro, por exemplo. Então, gestantes aí que estão muito acima do peso têm chances maiores de acabar tendo um parto prematuro, né? Então, assim, é muito importante fazer o controle desse peso durante a gestação. Para que você, mês, né? Exatamente, para que você evite essa situação que ninguém quer, obviamente, mas também a questão do diabetes gestacional, Sim. também para evitar uma diástase patológica, para recuperar o corpo mais rápido, né? Que é também a pressão isso alta. tudo que a gente está falando, né? De valor nutricional baixo. Então, às vezes, a mãe, ela ganha muito peso justamente por comer errado, né? Sim. Então, assim, ela tá comendo muito açúcar, muita gordura, enfim. E o valor nutricional é tão baixo que ela pode, sim, desenvolver uma pré-eclâmpsia, que o bebê não recebe os nutrientes necessários. Então, para de receber, né? E ele precisa ser retirado do corpo dessa mãe, que ela só engorda e incha. Exatamente. Né? Então, assim, é um todo. É um todo. Né? Que pode realmente desenvolver uma patologia e prejudicar a mãe e o bebê. É, sim. Né? Vamos finalizando aí o quarto passo, indo pro quinto. Último passo. Ela tá bem atrasada. Passo não se compare. Eu acho que a Aline já falou um pouco disso. Eu achei incrível. É verdade. Nós, mulheres, já temos uma tendência a nos comparar naturalmente, né? A gente compara, enfim, tudo praticamente. Isso é um pouco do ambiente em que a gente vive, a maneira como nós somos educadas e tudo mais. Mas, principalmente no pós-parto, que eu quero trazer para essa realidade do pós-parto, o que acontece é o seguinte: hoje a gente tem muito acesso às mídias sociais em que as pessoas mostram mais a vida delas, né? Sim. Então, você vê aquela famosa que acabou de ter bebê, uma semana depois, a mulher já tá lá, cadê a barriga? Seca. Qual foi a mágica, né, que aconteceu ali? Mas é muito importante você não se comparar. Por quê? A realidade das pessoas é diferente. Então, vamos usar essa famosa aí de exemplo, né? Qual que era, de repente... Você tem que se perguntar, qual que era a realidade dessa mulher? Como era o estilo de vida dela antes de engravidar, por exemplo? Às vezes, é uma pessoa que já se exercitava há anos, uma pessoa que, quando engravidou, estava com um percentual de gordura bem baixo, manteve na gestação uma gestação saudável, hábitos saudáveis. E aí, ela teve esse bebê e, obviamente, a tendência é que o corpo dessa mulher se recupere, né? Volte ao seu estado normal, entre aspas, aí, mais rapidamente. Agora, você, de repente, é uma mulher que não tinha esse hábito de se exercitar, de comer bem, mas, de repente, você mudou durante a gestação. Que bom, legal. Mas é importante você entender que a tua realidade é diferente daquela pessoa. Porque quando a gente faz essa comparação, é uma comparação injusta. Porque a gente não pode comparar histórias diferentes. E é até Exato. violento para cruel, com a gente né? mesmo. É muito cruel. Então, você olha ali no Instagram e olha aquela barriga, né? Que você acha que foi feito uma lipo. Aí você olha pra sua e fala, o que acontece? Exatamente. A minha não tá assim, né? O que eu fiz de errado? E aí vem todas as Que tem de questões errado do comigo? pós-parto emocional, que pode realmente gerar uma depressão pós-parto, né? Uma baixa autoestima, assim, muito elevada, depressão, enfim, uma série de sintomas, né? E dificuldades, assim, psicológicas, emocionais mesmo. Exatamente. Aline Silva. A gente viu aqui que, olha, tudo que tem que fazer, 5 passos aí já pré-estabelecidos. Mas se você já carrega um hábito que não é bom, se você já é uma pessoa que é sedentária há muitos anos, né? Mudar um hábito
não é uma coisa fácil, não é um trabalho fácil. E eu queria que a gente falasse, principalmente vocês duas, sobre isso, porque a gente precisa criar forças de algum lugar, né, pra gente ter saúde. Exato. E não pra, né, ter o corpo ali da famosa do Instagram, mas pra a gente estar feliz com a gente. Pra você alcançar a sua melhor versão. Às vezes, a Exato. sua melhor versão pode ser até melhor do que aquela Exato. que você tá se espelhando. Não tem nada de errado, eu acho. Você admirar alguém, você se inspirar naquela pessoa. O problema é quando você quer ser aquela pessoa. Sim. Porque a vida dela não é a sua vida, né? Exatamente. Não é a mesma realidade, né? Gente, como mudar um hábito? Qual é o primeiro passo? O que a gente tem que fazer? Porque é muito mais aqui na nossa cabeça, né? Do que só, não, a partir de hoje eu não tomo mais, não como mais açúcar. Cortei o açúcar. Tem gente que consegue, né? Tem. Eu conheço gente que fala assim, não como mais isso hoje. E se a pessoa vai ficar anos sem comer e tranquilo, tá ótimo. Mas para a maioria das pessoas não é fácil desse jeito, né? Não Que é dicas fácil. que vocês deixam pra gente que tem dificuldade na mudança de hábitos? Bom, eu acho que primeiro você pode procurar um profissional. Se você sente, né, a necessidade dessa mudança de vida, de comportamento, já tentou, já leu o livro de autoajuda e de dicas. Gente, eu sempre penso assim, como psicóloga, né? Não tenho nada contra. Eu acho que desde que ajude o ser humano, é maravilhoso. Eu adoro ler frases, né? Tenho página de frases. O que te dá amo. força, né? Buscar, né? Exato. Aquilo que te dá força, né? Não tem problema nenhum, mas eu sempre penso assim, se livro de autoajuda realmente ajudasse, a gente não teria milhões. Um É só verdade. funcionaria. Nossa, é verdade. Não é verdade? Ai, gente. Eu posso escrever amanhã um livro de autoajuda, mas é o meu sincero sentimento. Por que eu digo isso? Porque tem que ser uma mudança muito interna. Exatamente, não é tem que ser- fácil. ela tem que ser E constante. profunda e constante. É a constância e a disciplina que faz você mudar um comportamento. Então, tem que ser de dentro para fora. Para começar, Tamara, a pessoa precisa querer. Né? Então, assim, a partir do momento que ela tem consciência de que um hábito, ele está gerando um sintoma, o que é isso? Um sofrimento, né? Então, nossa, eu fumo, eu quero parar de fumar. Por N razões que a gente já sabe, né? Razões óbvias. Mas ele não consegue. Ele pode procurar um psicólogo para Sim. conseguir fazer a alteração desse comportamento. Pode procurar um coach para fazer a alteração nesse comportamento, né? Se ele quer uma mudança imediata, que vai estruturar, ver qual é a sua rotina, quais os pensamentos que antecedem esse comportamento, quais emoções você sente que dá essa vontade, né? Esse gatilho para que você fume, né? Agora, voltando para a parte gestacional que a gente estava falando, eu acho que um grande motivo que é muito forte para a mamãe é esse bebê, essa nova vida. Então, apesar de tudo que a gente está falando de mudança de comportamento, Sim. a partir do momento que você pensa assim, nossa, eu estou gerando o meu filho amado, isso já muda tudo. Eu conheço várias pessoas que deixaram de fumar na gestação. Por que conseguiram na gestação e É verdade. em outros momentos nunca? Então, a mudança de hábito, ela tem que realmente ter um impulsionamento interno muito grande. A pessoa precisa querer. Esse é o primeiro passo. Então, o que eu vou fazer? Que tipo de ajuda? Qual a rede de apoio que eu tenho, né? Nossa, pra faz fazer muito isso? sentido isso. É verdade. É importante a gente lembrar também, o nosso cérebro, o que ele quer fazer? Ele quer fazer a gente sobreviver. Sim. De que forma? Economizando energia e garantindo que a gente vai sofrer o mínimo possível. Sim. E a grande maioria das iniciativas de mudanças de hábitos, elas geram um certo estresse e sofrimento para esse corpo, certo? Porque imagina só, você não pratica atividade física e de repente você falou, não, tenho que mudar isso, eu quero mudar, né? Como a Aline muito bem colocou. E aí, o que acontece? Você que ficava em casa, ali no Instagram, a manhã inteira, deitada na cama, né, só relaxando, de repente você fala pro teu corpo assim, não, a partir de amanhã, 7 horas da manhã, eu vou levantar e vou fazer atividade física. O que seu corpo tá fazendo? Ele vai sair daquela zona de conforto que ele se encontrava, né? E ainda vai gastar energia. Então, a nossa mente, ela é muito astuta nesse sentido, de até tentar encontrar maneiras de certa forma, que a gente fala de sabotagem, né? De autossabotar Sim. esse seu novo pensamento. No início, isso acontece justamente para tentar proteger você, assim, no sentido de não te deixar gastar essa energia. O nosso cérebro, ele não tem essa capacidade de fazer essa análise, de pensar, não, mas olha, ela vai fazer essa atividade física, vai ser ótimo, né? Não tem. A princípio, a única coisa que sinaliza ali é que você vai estar gastando energia. E ele fala, não,
Não pode, tem que economizar, né? Porque isso é uma questão evolutiva. Lá atrás, nos tempos das cavernas, as pessoas não sabiam quando elas iam ter alimento. Então, o que o nosso corpo aprendeu? Que era importante economizar energia. É por isso que é tão mais fácil a gente engordar do que emagrecer. Exato. Porque é uma questão evolutiva, né? Então, assim, nosso corpo faz de tudo para que a gente não gaste tanta energia, para que a gente se mantenha numa zona de conforto, para que a gente tenha prazer. Então, esse é o primeiro obstáculo que as pessoas precisam enfrentar quando elas decidem mudar um hábito. E é por isso que é tão importante, quando a Aline falou, né? A mulher entrou nessa fase da gestação, por que ela conseguiu agora? Porque ela tem um nível de motivação muito elevado. E esse nível de motivação elevado consegue ganhar essa batalha interna, de certa forma, né? Mas, às vezes, a gente não tem esse start. E aí, o que fazer? E aí eu acho o que assim, fazer, Silvia? O que fazer, Aline? Vamos lá, gente. Vamos destrinchar esse tema. Vamos. Então, quando a gente... a primeira coisa é a decisão, como a Aline falou, mas você precisa ter a estratégia correta. Eu, quando comecei a trabalhar com mães, eu percebia que algumas das minhas alunas, elas tinham muita facilidade, como você falou, né, Tamara? Algumas tinham muita facilidade de fazer essa mudança de hábitos, tem que fazer isso. Ah, tudo bem, vou lá fazer. Não porque elas adoravam, mas porque elas tomaram essa decisão, então elas vão fazer. Outras tinham um pouco mais de dificuldade, outras simplesmente desistiam. E é normal, isso acontece. Mas isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, mas peraí, deixa eu tentar entender melhor. O que está acontecendo aqui? Por que é mais fácil para essa, um pouco mais complicado para essa, e para essa aqui está tão complicado? Sendo que a estrutura é a mesma, né? Então, aí... O cenário é o mesmo, né? Uma gestação, uma mulher na gestação. A vontade é a mesma. A vontade é a mesma. De fazer essas mudanças. E aí, eu fui estudar um pouco de neurociência para tentar entender. Eu aplico hoje uma ferramenta nos meus atendimentos, que é a leitura corporal. A partir do formato do corpo das pessoas, a gente consegue estabelecer estratégias que funcionam melhor para aquela pessoa, para outra pessoa. Por quê? Porque a gente vai olhar mais individualmente. Então, essa é a importância do que a Aline falou, de você buscar um profissional que vai olhar para você, para sua história. Porque nem sempre aquela receitinha, né, que a gente encontra na internet, da amiga. Ou até mesmo um programa, mas que foi pensado para uma massa, não para um indivíduo. Às vezes não funciona, a pessoa fica achando que ela é o problema, né? Nossa, Exato. eu sou o problema. Não funciona para mim, eu não tenho força de vontade. Aí a pessoa que estava ali prestes a fazer uma mudança positiva, acaba se desmotivando. Mas, às vezes, são pequenos ajustes que você precisa fazer e que funcionam melhor para a sua maneira de funcionar, que já podem te impulsionar, né? Exato. E aí, até essa pessoa, então, nesses estudos todos que você fez, Sil, até para a pessoa que considera muito difícil, ou difícil, mais ou menos, assim... É possível ela encontrar caminhos para ela vencer essa dificuldade? Sim. Então, quando eu comecei a aplicar essa ferramenta, eu comecei a ver mudanças, assim, que eu fiquei impressionada. Que legal. Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, eu tive uma cliente uma vez, ela tinha acabado de passar enfim, ela perdeu um bebê. E então, ela estava numa fase de transição. Ela tinha uma filhinha de 2 anos e ela me procurou porque ela queria tratar de astas e ela queria perder peso. E tudo bem. E eu sempre faço uma conversa inicial, né? E nessa conversa eu faço essa primeira avaliação para entender como que ela funciona, né? O que funciona melhor para ela. E nessa conversa eu percebi que, na verdade, ela estava querendo emagrecer, mas tinha um outro objetivo por trás que ela não me falou inicialmente. Mas então a gente montou essa estratégia para ela, né? Do jeito que funcionava para ela. Então ela é uma pessoa que ela precisa se conectar com outras pessoas, por exemplo. O formato de corpo dela, que é um formato circular, ele precisa dessa conexão, ele precisa desse contato físico. Então, ela estava sempre envolvida em programas, fazendo programas em que o objetivo era, vai pra academia, faz essa série, nananana, só que ela não conseguia manter isso. Por quê? Porque ela ia pra academia, que era um ambiente em que ela estava treinando sozinha. Sozinha. Sem companhia, sozinha ali. Enfim, não tinha interação nenhuma com as pessoas. Então era chato. Difícil, exatamente. Né? Então, para ela fazia alguns dias, mas depois ela, nossa, eu não consigo, me sinto mal. E aí, o que acontece? Nossa mente começa a encontrar maneiras de não, então não vai. Você vai sofrer lá, vai sofrer tanto assim, já tá sofrendo para perder, né? Para gastar energia, ainda vai ficar gente, lá. Que difícil. Então, a gente precisa tentar, né?
Mas o que eu fiz? Qual foi o ajuste que eu fiz para ela? Eu não mudei praticamente nada na estrutura dos exercícios, por exemplo. Sim. Os ajustes que nós fizemos foi basicamente na maneira que ela ia executar isso. Então, a primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte: olha só, você não vai precisar ir para a academia inicialmente. Você pode treinar em casa, se você quiser. Ela estava com a filhinha em casa, ela queria treinar em casa. Eu falei, só que também não dá para você treinar só em casa, porque em casa você também vai treinar sozinha. Exato. Eu falei, seu marido, o que ele gosta de fazer? Ah, não gosta de muita coisa, mas ele às vezes sai para andar. Eu falei, ótimo, então vocês vão andar juntos. Ele toparia ir pra academia? Ah, não sei. Mas, eu tenho uma amiga que ela já tinha me chamado. Perfeito. Então, você vai combinar com essa amiga e vocês vão juntas. Então, quando ela começou a aplicar essas dicas, ela conseguiu manter uma constância muito maior. E ela conseguiu ter os resultados que ela queria. E aí, só pra gente fechar essa história, né? Porque eu falei que ela me procurou pra emagrecer, mas depois eu descobri que tinha uma coisa por trás. A gente quer saber a coisa porque a gente gosta de saber os segredinhos. Conte. Vou contar essa fofoca aqui. Não, mas foi incrível. E aí, acho que a gente estava no final do programa. Esse programa era um programa de 2 meses. Então, faltavam, acho que 2 ou 3 semanas para terminar o programa. E ela me mandou uma mensagem. Sil, eu não tô conseguindo ir treinar. E aí, eu falei, é normal, tá? Essa variação... Isso é muito importante de falar, porque às vezes as pessoas desistem de fazer algo porque elas falharam uma vez ou 2 vezes. E é normal a gente falhar, né? A gente acabar um dia, putz, não consegui hoje. O que não é normal é a gente desistir por causa dessa falha. Mas é normal que isso aconteça. Então, eu levo isso numa boa. E aí, eu conversando com ela e tal. E eu falei, não, tudo bem. Hoje não deu pra você não tá se sentindo bem. Então, fica em casa. E aí, no dia seguinte, ela falou, hoje também não tá dando. Aí eu... Mas tá acontecendo alguma coisa? O que foi? E aí, passou um tempo, ela me mandou um áudio. Falou assim, eu preciso te dar uma notícia. Falei, pode falar. Ela falou, eu estou grávida. Aí eu falei, nossa! Que gracinha. E ela realmente estava tentando engravidar, mas ela estava com muita dificuldade de manter essa gestação porque ela estava com sobrepeso. A partir do momento que ela fez as mudanças de hábitos, que ela começou a treinar... Ela conseguiu. O bebezinho nasceu fazem 3 meses, ela me mandou foto. Que gracinha! Nossa, gente, isso não tem preço que pague, né? É sensacional. Mas olha só, o poder que essa mudança de hábitos pode ter na vida de uma pessoa. Então, porque assim, é aquela coisa, nosso corpo ele quer proteger você. Então, se o seu corpo não está saudável, existe a chance de que essa mulher tenha mais dificuldade para engravidar. Porque se não está dando conta dela mesma, como é que vai dar conta de uma outra vida? Né? Sim. E se é interessante, né? Porque assim, quando a gente começa a se cuidar, tem toda essa questão de saúde que vai beneficiar e muito, né? O corpo dessa mulher. Mas na gestação, por conta, né, de tanta bagunça hormonal que acontece, né? Dos altos e baixos, aquela coisa toda. Muitas vezes, o mudar hábitos traz mais energia para essa gestação. Traz mais disposição e, às vezes, até mais alegria. Você percebe isso, Sil, com as suas pacientes? Percebo, com certeza. Eu acho que essa questão da disposição é a primeira coisa que as pessoas percebem, né, Aline? Quando elas fazem uma mudança de hábitos. Sim, principalmente, como você está falando de se exercitar, é serotonina e dopamina na veia. Né? Então, assim, literalmente. Então, realmente, muda a sua disposição, o humor, o mundo é mais bonito, você é mais bonita, você está mais disposta, você quer conversar com todo mundo. A vida é incrível, né? Então, assim, se mexer, movimentar o corpo, não é simplesmente o físico, gente, é muito emocional. Também. Vai muito além do físico, né? A gente fala que a Sil também, né? O que a gente conversa, né, Sil? A gente entende o ser humano muito de forma integralizada, né? Então, assim, a gente até estuda o ser humano em partes, né? Para compreender melhor essas partes, né? Verdade. Mas cabeça, né? A mente, o corpo, o espírito, esses contextos fazem parte desse ser humano. Por isso que é importante essa avaliação individual. Né, essas estratégias individualizadas que realmente elas são mais efetivas, né? Sim. Ô, Sil, fala um pouquinho pra gente, assim, por exemplo, eu tô na minha gestação, eu posso ter já uma avaliação contigo para ter esse acompanhamento na gestação junto com meus médicos, enfim, mas pela parte mais física, né? Dos exercícios adequados para mim, da alimentação adequada que tu vai me sugerir. Vamos dizer, depois eu ganho esse bebê, eu continuo, eu sigo contigo. Como que funciona? Eu chego até você,
né? Procura uma avaliação. Quais são os passos desse teu E programa, quando começar? né? Quando, né? Isso. Quando Iniciar. começar? Olha, eu digo que a gente começa antes de engravidar. É verdade. Seria o ideal, né? Esse Seria é o o ideal. mundo ideal, é o mundo mágico. Nós que estamos aqui em Orlando, o mundo mágico das princesas da Disney. Esse seria o ideal. Mas nem sempre é assim. Até mesmo porque... Até mesmo porque moramos nos Estados Unidos, é tão difícil a alimentação aqui, meu Deus. Tem isso também. Olha lá. Exatamente. Mas também porque algumas mães, elas têm um planejamento para gravidez, mas outras simplesmente acontece. Exatamente. É aquele presente que chegou e pronto, chegou, É. agora eu tô grávida. Mas assim, para você começar esse cuidado com os hábitos desde o dia 1. Então, se você descobriu que você tá grávida desde o dia 1. Exercício, como é que eu oriento quando uma pessoa Mas eu tô me no dia procura? 20, posso começar também, Sil? Então, quando uma pessoa me procura e ela já está gestante, E aí? a orientação que eu dou é: primeiro passe por uma consulta com a sua primeira consulta com o médico. Sim. Esse é o primeiro passo. Porque daí, quando ela passa por essa primeira consulta, o médico já consegue fazer, enfim, uma avaliação de como é que essa gestação está evoluindo. Então, ali, ele normalmente já dá o aval, né? Tá tudo bem, tá tudo ok, pode fazer. Então, assim, até mesmo mulheres que já se exercitavam, eu sempre recomendo, descobriu que tá grávida? Passa primeiro pelo médico, fica um tempinho aí sem se exercitar, que não é muito tempo, né? Às vezes Sim. são 20 dias, um mês no máximo. E aí, depois que você passar pelo médico, viu que tá tudo certo, você pode voltar. Então, quem já fazia exercício físico, ela pode continuar normalmente fazendo o que ela já fazia, dependendo do que ela fazia. Exato. Né? Se era um Principalmente- crossfit, É. Sil. Então, o CrossFit, ele é uma atividade que tem um alto impacto. É uma atividade que, enfim, a gente precisa ter alguns cuidados. Se ela estiver sendo acompanhada por um profissional especializado em gestantes e tal, esse profissional, a gente entende que ele vai saber quais adaptações ele tem que fazer para que essa prática seja saudável. Agora, se isso não for possível, o ideal é que ela faça uma mudança. De repente, ao invés do CrossFit, vai para musculação, né? Exato. Faz uma adaptada. Sim. E se não fazia nada, então o CrossFit não seria uma opção. Para essa mulher que não se exercitava e agora não, vou começar a me exercitar. Então, o CrossFit não Com é uma opção certeza. nesse caso. Né? Assim como também atividades de contato por exemplo, lutas em geral. Então, taekwondo, enfim, karatê, enfim, judô. Essas lutas que tem muito contato físico, que pode, obviamente, essa mulher pode ser golpeada na barriga. Então, isso é muito complicado. Então, é uma atividade que é legal evitar. Qualquer atividade que ela possa ter risco de queda. Então, qualquer atividade de salto muito alto, ou alguma coisa que você tenha que escorregar, pode ter o risco de escorregar. Até mesmo o próprio ciclismo tem que tomar um pouco de cuidado, porque se Olha. ela cair da bicicleta, Exato. né, é um risco. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas a maioria das atividades físicas, elas são seguras na gestação, desde que haja uma adaptação ali. Isso, e aquele bom senso, né? Ouvir o seu corpo, né? Você tá sentindo dores. Exatamente. Né? A Sim. gente consegue sangramentos, ouvir esse... tudo isso. Às pode vezes causar cai a pressão. Exatamente. É o Exatamente. momento de parar, né? Ô, Sil, então primeiro você indica a avaliação médica, o aval dele, né? Isso. E aí você faz um acompanhamento, atividades físicas. Como que é essa leitura corporal, assim? Eu sei que é muito individualizada, a gente não Sim. quer entrar em muita teoria, né? Mas como que funciona esse processo? Vamos dizer que eu ganhei o meu bebê e Tá. eu quero voltar ao meu corpo, por exemplo. Tá. Bom, deixa eu voltar só um pouquinho ali na gestação. Depois que ela foi liberada para o médico para fazer certo. atividade física, então aí a gente pode pensar. O primeiro passo é ver como que tá a condição física daquela mulher. Então, é muito importante a gente fazer uma avaliação dela mesmo. Porque ali no médico, o médico faz algumas avaliações em termos do físico, mas é mais relacionada à gestação e como é que esse bebê está se desenvolvendo. Mas não olhar tanto para a mulher, né? Então, para a condição física dela. Normalmente, o que é legal fazer é uma avaliação postural, porque isso vai afetar.
Até mesmo essa questão da diástase, que é tão temida aí durante a gravidez. As pessoas ficam sim. com medo da diástase. Mas a postura é algo que afeta muito essa questão da diástase. A condição muscular dela, composição corporal em termos de percentual de gordura. Enfim, e todas essas avaliações é possível a gente fazer durante a gestação, né? Isso é algo que a gente consegue medir. E depois que você tem essas informações, fica mais fácil de orientar essa mãe. Então, assim, ver o que ela está fazendo, que está funcionando e falar, continua por esse caminho. Ou, se não, recalcular a rota e falar, olha, tem algumas coisas que você vai precisar mudar, que você precisa melhorar, né? E aí, a gente começa a ajustar a partir daí. Então, como é que eu trabalho? Então, eu faço esse trabalho de avaliação, né? Avaliação de composição corporal, postural, enfim, uma avaliação completa para a gente fazer um raio-x dela ali, né? Durante a gestação, para poder direcionar. A partir daí, ela pode tomar a decisão se ela quer seguir um programa, né, comigo, ou se ela quer seguir, de repente, um programa com outro profissional, com aquelas informações que ela teve. Interessante. E, enfim, e aí, até o final da gestação, continuar mantendo, né, essa prática, esses novos hábitos e por aí vai. Depois que ela tem o bebê, qual é o passo a passo para recuperar esse corpo e como é que eu normalmente ajudo as minhas mentoradas, as minhas alunas? Quando ela me procura, primeira coisa que eu quero saber é, há quanto tempo você teve seu bebê? Porque... Isso influencia, Sil? Sim, porque é o seguinte, não dá para ela começar um programa de exercícios uma semana depois de ter o bebê, né? Exato, Não só por falta de tempo, né? Recuperação desse uma amigo, recuperação. né? recuperação. Então, a gente assim, fala a dos gente tem que 40 dias da respeitar. quarentena, né? Exatamente. A gente tem que Exatamente. respeitar a quarentena. Exato. Tem algumas coisas que ela consegue fazer antes da quarentena? Tem, se ela estiver sendo muito bem orientada. Sozinha, não. Duas coisas, né? Exercícios de ativação muscular, que não são exercícios tradicionais. São exercícios de consciência corporal e de ativação muscular. E a segunda coisa são exercícios de respiração. Esses exercícios são específicos para começar a tratar a diástase. E eles podem começar a ser feitos mais ou menos 15, 20 dias após o parto, independente do parto que ela teve, se ela não tiver nenhuma complicação no pós-parto, tá? Então, é possível que a gente abdominal, por exemplo? Não! Então, traz um exemplo desses exercícios pra gente. O exercício de ativação abdominal, ele não é um abdominal tradicional. Sim. A gente tem no nosso corpo um conjunto de músculos, né? Então, tem os retos abdominais, que são esses músculos que estão envolvidos com a diástase. O que é a diástase, né? É isso que eu ia falar pra com você certeza. falar um pouco, né? O que é a diástase? A diástase é um afastamento que acontece dessa musculatura dos retos abdominais. Eles se afastam durante a gestação. Por quê? Porque essa barriga está crescendo e ela precisa crescer porque esse bebê está crescendo, né? Então, esse afastamento, esse gap, né, que é entre os músculos, é a diástase. Então, tem muita gente que fala assim, como é que eu faço para prevenir diástase durante a gestação? E eu escuto até profissionais falando, previna a diástase. Eu falo, meu Deus, como assim? Não tá, a gente não quer prevenir a diástase, ela precisa acontecer porque... É um fenômeno natural do nosso corpo, né? né? Natural, ele precisa acontecer, senão esse bebê, como é que ele vai crescer? Se essa barriga não expande, não é? Agora, o que a gente pode evitar? A gente pode evitar que essa diástase seja patológica, ou seja, que ela seja, esse espaço seja tão grande ao ponto de acontecer um rompimento ali dos ligamentos. E isso sim a gente consegue evitar. Como? Fazendo um controle do peso, né? Sim. E também um controle dessa musculatura, né? Durante a gestação e após a gestação também. Então, quando a gente começa esses exercícios de ativação, a gente tem esses conjuntos, né? Os retos abdominais e a gente tem a nossa, que eu chamo de cinta natural, que é o transverso abdominal, que é uma musculatura que é assim, né? Então, quando a gente faz os exercícios de ativação, a gente ativa o transverso abdominal, uma musculatura profunda. Então, não tem nem movimento. É um exercício de ativação. É muito leve, então. Ele parece leve, mas quando você começa a fazer, todo mundo fala, meu Deus, que difícil. No começo é assim, até a pessoa aprender o movimento. Porque é algo que a gente não está acostumada não é uma musculatura que a gente está acostumada a ativar naturalmente. Mas é mágico. Então, por exemplo, tive uma mamãe que fez um programa comigo e ela tinha tido bebê há 3 meses. E foi muito legal. Eu tenho essa foto dela lá no meu Instagram. Mas em 15 dias, a barriga dela mudou.
15 dias. 15 dias, Sil? 15 dias. Uau! 15 dias. Ela diminuiu, acho que 6 ou 7 centímetros de barriga. Como? Ela emagreceu? Não. O que foi isso? Foi esse trabalho de ativação muscular que a gente começou a fazer. Ela fez exercícios tradicionais? Não. Abdominal, flexão? Não, ela não fez nada disso. Ela só fez esse trabalho de ativação dessa musculatura e só isso foi suficiente já para ela começar a perder medidas. Por quê? Porque já começou a atuar aí no fechamento dessa diástase. Então, é possível começar com esse primeiro passo alguns dias após, né, depois que essa mãe teve o bebê, se ela estiver sendo muito bem acompanhada. Sozinha, eu não recomendo, né? E aí, para voltar aos exercícios, para começar a fazer os exercícios e recuperar de verdade a diástase e aos poucos voltando à rotina normal, então, logo depois que o médico faz essa liberação, né? Então, geralmente é 40 a 60 dias, né? Que essa mulher está liberada para as atividades normais. Mas é óbvio que aí, nesse caso, existe uma sequência. A gente não começa... eu às vezes recebo algumas perguntas. Quanto tempo depois do parto eu posso voltar a correr? E eu falo, olha, antes de correr, você precisa voltar a andar, né? Porque a corrida é uma atividade de alto impacto. E se você não tratar essa diástase antes de voltar a correr, ela vai piorar. Né? Impacto é um fator que aumenta, né? Enfim, a gravidade dessa diástase. Então, tem que tomar muito cuidado qual atividade física essa mulher está escolhendo, né? Na hora que ela volta a se exercitar. Pode perguntar o seguinte, bateu uma dúvida aqui. Depois que a gente tem um bebê, realmente, você fica ali 9 meses... com a barriga estendida. Exato. Normalmente a gente tem aquela postura elegante, murcha a barriga, né? Contrai, faz atividade física. Você percebe esse músculo, né? E durante a gestação, isso fica muito solto. Você relaxa. Você não tem controle, na verdade, né? Você não tem controle e você realmente relaxa a musculatura, né? E como você percebe após o bebê nascer? Porque fica aquela coisa mole, claro, ali, né? Solta. Como você percebe que há uma diástase? Tem um teste que a gente faz, que eu normalmente faço, que é o teste da diástase. Então, nesse teste, a gente vai... basicamente, é um teste a gente vai apalpar. Existem exames? Existem, mas não é necessário. A diástase é algo que a gente consegue fazer o teste de uma maneira muito simples. O profissional consegue identificar, principalmente o profissional. Exatamente. Aquela mãe também consegue, mas como o profissional já tem mais prática e experiência, é mais confiável, né? Mas basicamente, por apalpamento, a gente vai ver qual que é a distância entre esses retos, qual é a profundidade. Dos músculos, né? Exatamente. A extensão dessa diástase. E aí, a gente vai entender também um pouco qual é o tipo de diástase, porque tem 4 tipos, né? Não sabia. Nem eu. Então, muito boa. São 4 tipos de diástase. Então, tem a diástase que é a supraumbilical, que é acima do umbigo. Sim. E essa é aquela diástase que deixa a barriguinha com aquele aspecto de estômago alto. Então, é o estômago alto ali. Então, quando tem uma diástase aberta nessa região, fica aquela bolinha ali, né? Que parece que a pessoa comeu demais e o estômago tá muito cheio. Tem a diástase infraumbilical, que é abaixo do umbigo. E, geralmente, essa diástase dá o aspecto dessa barriga mais de pochete. Isso. Sabe? Pochete, aquela barriguinha pochete, que a pessoa até emagrece. Aquela flacidez. A pessoa treina, né? Faz tanta coisa, às vezes, e parece que não sai, Não né? sai, exatamente. Por quê? Porque existe essa flacidez muscular ali e essa diástase também tá ali aberta. A gente precisa fechar ali, né? Esse espaço. Daí tem a umbilical, que é na região do umbigo. E essa diástase, ela também é bem visível. Às vezes, ela fica até uma pontinha, assim, para fora, né? E tem a diástase total, que vai lá de cima até embaixo. E aí, quando a gente faz o teste da diástase, a gente consegue identificar qual é o tipo dessa diástase. E, tem diferença na hora de tratar? Não necessariamente, mas a gente consegue focar melhor na hora de avaliar, para ver como é que essa diástase está evoluindo, né? E muitas mulheres reclamam de dores nas costas. Quando eu cuido da diástase, alivia também essa questão? Se eu tenho alguma ligação? Tem muita ligação. Quando a gente fala de postura, né, que a Aline falou muito bem, que a gente relaxa, que as mulheres relaxam. Então, essa questão postural, porque assim, a nossa musculatura abdominal e a nossa musculatura dorsal são músculos de sustentação do corpo. Então, quando esses músculos estão enfraquecidos,
a nossa postura muda, né? E aí você começa a sentir dor nas costas, dores no quadril, também é reflexo de uma musculatura que não está sustentando muito bem seu corpo, então ele começa a usar outros músculos para fazer essa sustentação. Então, quando você começa a fortalecer essa musculatura, a tratar essa diástase, a tendência é que essas dores comecem a diminuir ou até desaparecer, né? Porque essa musculatura está mais forte, tá trabalhando melhor ali pelo seu corpo. Eu acho que aí você acaba trabalhando o corpo inteiro. Com certeza. Né? De uma forma ou de outra, você acaba se movimentando e trabalhando uma musculatura de forma mais geral, né? Vamos dizer assim. Muitas mulheres usam a cinta modeladora, achando que isso vai ajudar já na questão da diástase. É mito? É verdade? Gente, esse é o maior mito que existe. E assim, infelizmente, até mesmo alguns médicos até indicam o uso da cinta. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Quando que a cinta pode ser indicada, né? Se for por alguns dias, por uma questão médica, tudo bem. Mas o que acontece? Geralmente, as mulheres que compram a cinta, utilizam a cinta, elas veem a cinta como um instrumento que vai ajudar essa barriga a voltar aí depois do parto. Mas isso não é só um mito, como você não só não vai funcionar, como você pode piorar a situação. Por quê? Porque quando você coloca a cinta ali, o que ela faz? Ela vai fazer uma compressão, sim. Né? Dessa região. E aí, quando ela faz essa compressão, aquela musculatura que deveria estar fazendo este trabalho de ativar, não ativa mais. Então, a cinta acaba fazendo a função que os seus músculos deveriam estar fazendo. Então, acaba enfraquecendo ainda mais aquela musculatura. Aquela diástase piora. Então, assim, a barriga, no final das contas, não volta, né? E você acaba piorando aí a diástase se você tiver uma diástase. Então, precisa ter muito cuidado na utilização da cinta. Se for uma indicação médica específica, por alguma coisa específica, de repente, da cirurgia, Isso, muitas mulheres que fazem cesárea, né? Por alguns dias. Eu usei. Você usou, Aline? Mas eu não usei. Eu não usei. Calma. Tá tudo bem, gente. Sem julgamentos aqui. Primeiro, que quando a Sil estava falando ali da musculatura, né? Que a cinta acaba fazendo essa função. Eu lembrei como, né? Eu fiz o uso também. Você se preocupa muito com a respiração. Você mal consegue respirar. Então, você não consegue contrair mais nada. Você só quer conseguir respirar. Então, você não trabalha musculatura nenhuma, né? Exatamente. E segundo, eu lembro que eu usei, mas não era essa cinta modeladora. Sabe? Era uma cinta, tipo um shortinho que sobe e vem até aqui. E ela me deu uma certa confiança no começo. Porque quando você ganha um bebê, sua barriga tá tão assim, relaxada, tão estranha, né? Você fala, mas nem era de antes e nem é aquele barrigão. O que é isso aqui? Então, aquela, não sei como que chama. Uma calcinha mais alta. Um macacãozinho, assim, por um tempo, sei lá, 20 dias. Ela me dava um conforto, parecia que me colocava no lugar. Mas ela não era essa cinta modeladora que comprimia, sabe? Entendi. Porque deve ser horrível, gente. Você já tá ali, ou com cesárea, enfim, tentando recuperar, né, o teu corpo ali, as dores, enfim, do pós-parto, e ainda aquilo te comprimindo, né? E, na verdade, é sempre ouvir as orientações também do seu médico, né? Porque realmente, em alguns casos, elas são importantes, né? Às vezes até aliviam um certo tipo de dor de pós-parto, mas não para usar, né, por muitos dias. Meses, por não, dias, às vezes semanas. são 2 dias, 4, 5. Aí não é tão grave, é isso, Sil? Não. Assim, o uso por pouco tempo, ele não vai ter efeitos tão complicados assim, né? Mas assim, a questão é a seguinte: quando esse uso é prolongado, aí sim ele pode afetar. E aí é realmente um problema. Como você falou, uma das coisas que eu recomendo às vezes é porque realmente dá uma segurança você ter. Então, assim, o que eu usei? Eu usei uma calcinha mais alta, só que ela era de algodão. Então, ela não tinha nada que comprimia tanto. Não era de elastano, aquela coisa mais... aquele tecido que comprime mais, né? Então, se essa mulher quiser algo para se sentir mais confortável, porque a gente entende, é uma fase que realmente, né, isso é importante. Então, tente usar uma calcinha mais alta, que vende ali, né, bem tranquilo de encontrar. E dê preferência para esses tipos de tecido, de algodão, o mínimo possível de compressão. Exatamente. Muito bom.
Gente, nosso tempo tá terminando, mas o papo tá ótimo. delícia. Teremos que voltar aqui em outras oportunidades. Voltaremos, com todo prazer. Muito bom. Aline, você que, né, estudou essa área da mente, do emocional, o que você deixaria de recado, assim, para as famílias que estão nos acompanhando, como uma profissional dessa área, assim, sabe? E que essas mulheres que muitas vezes estão inseguras e que buscam a segurança para conseguir mudar seus hábitos. Claro, claro. Primeiro, para as famílias, né? Sim. Apoiar essas mulheres, mamães, né? E futuras mamães, enfim, gestantes que já estão com o bebezinho aí, que apoiem essa mãe, porque ela está passando por um momento muito lindo, mas de muitas variações emocionais, hormonais, ela precisa do apoio, né? Então, ela não é a mesma pessoa de antes. Se ela era segura, se ela era uma pessoa mais equilibrada, às vezes ela vai ter alguns momentos diferentes. E é necessário, quem está de fora, dar esse suporte, de falar, ei, eu tô aqui, eu entendo essa tua fase e a gente está do teu lado, né? Então, o meu recado para as famílias seria de apoio, né? Muito Apoio, bom. compreensão, muito amor para essa mamãe, né? Que ela está carregando essa nova vida que está vindo aí. E para as mamães, que elas olhem para si, né? Que elas se reconheçam esse corpo maravilhoso que elas já têm, que podem melhorar todos os dias, sim, todos nós, mas que elas se valorizem como elas são, né? A gente está falando muito do corpo aqui, mas eu também quero lembrar que a gente é muito mais do que esse corpo. Com certeza. Né? Opa. Então, assim, focar nas nossas habilidades, né? Em todas as nossas qualidades, talentos, né? Eu acho que isso é muito importante para a nossa autoestima, porque o nosso corpo, como a gente está vendo na gestação, ele vai variar, né? Então, quem sou eu, né? No mais profundo do meu ser mesmo, né? Quem eu Sim. sou? Quais são os meus valores, né? Então, esse corpo, ele vai passar por transformações temporárias, né? Então, acho que a recomendação assim, que eu daria, com todo amor e carinho, é que ela se olhe, que ela procure profissionais, se necessário, né? Principalmente a Sil, né? Que está aqui Sim. com esse trabalho maravilhoso, né? Com essas dicas, assim, fundamentais e com esse olhar muito individualizado, que eu acho que é o que faz toda a diferença. Com certeza. Né? E Sil, você, qual o recado que você deixa para as mulheres que estão nos acompanhando? Aquelas que ou querem engravidar, ou que querem só ter uma vida um pouco mais saudável, ou aquelas que já estão grávidas, e até aquelas que já estão com o bebezinho no colo. Olha, eu acho que a Aline fez um excelente trabalho aqui nesse resumo que ela fez, porque eu compartilho da mesma opinião dela. Eu acho que é fundamental você olhar para si com amor, né? Então, assim, o primeiro passo para a mudança é você aceitar a condição atual. Mesmo que essa condição atual não te deixe confortável. Porque se você não aceita essa condição, você não consegue mudar. Exato. E quando você aceita isso, você fala, tudo bem. Esse foi o melhor que eu podia fazer. Isso com as informações que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, com a estrutura que eu tinha. Mas agora que eu entendi que esse foi o melhor que eu podia fazer, eu não estou, de repente, satisfeita com isso, eu tenho condições de mudar. Exato. E aí saber que existe sim apoio, uma rede de apoio para você, né? Existem sim recursos que você pode buscar, existem sim profissionais capacitados para te ajudar, né? E é muito importante também, eu sempre bato nessa tecla, se olhe com gentileza. Então, assim, essa questão de não se comparar é algo que eu sempre falo. Se você é mulher, se você é mamãe, então assim, não dá para comparar uma mãe com a outra, não dá para comparar um filho com outro, não dá para comparar o seu corpo com outros corpos. Então assim, olhe para você entendendo a sua história, aceitando a sua história, Se respeitando. para que você possa fazer essas mudanças. Porque quando você respeita a sua história, honra a sua história, aí sim você consegue entrar nesse caminho da mudança. Ai, Exato. gente, que maravilha! E é possível, né? É possível. Olha, todo apoio você pode ter. Então, conte com a Macrobaby. Conte com a Sil, Mariano, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver para saber mais sobre esse novo serviço, acesse o site macrobaby.com. Muito obrigada, Sil, pela presença aqui. Eu que agradeço, um prazer. Aline, Obrigada. volte sempre.
E agradecemos a sua companhia aqui também com a gente. Muito obrigada. Não esqueça de sugerir nos comentários outros temas que você quer ver por aqui. Traremos sempre os melhores profissionais para conversar com a gente e informar você com qualidade e acolhimento, tá bom? Um grande abraço, mamães da Macrobaby. Até o nosso próximo podcast.